Todas as religiões, cedo ou tarde, cairão e deixarão de existir. Assim foi no passado e assim será no futuro. Não importa quão grande ou poderosa seja uma determinada religião, é questão de tempo até que ela perca sua força e seja engolida pelo tempo. Como exemplo, figuremos a fé dos antigos gregos e romanos. Durante séculos, motivo de orgulho de seus povos, e hoje, meras referências soltas nos livros de história. Embora o aparente tom pessimista dessas afirmações, eu estou entre os que pensam que as religiões são fundamentais em mundos ainda atrasados como o nosso, onde cumprem um papel relevante na moralização das criaturas, oferecendo um norte e inspiração para nossas vidas. E eu certamente me incluo nisso. Se com a religião a vida é difícil, sem ela seria quase insuportável. No entanto, apesar de todas crerem de algum modo possuir a verdade, a mim parece que todas não passam de mero esforço temporal da humanidade em alcançar e compreender o divino, cada uma à sua maneira, porém todas falhando igualmente nesse quesito, pois segundo o Livro dos Espíritos, questão número 10, falta-nos o sentido para a compreensão divina, somente alcançado quando atingirmos a perfeição espiritual. Por essa razão, eu vejo todas as religiões como esforços legítimos, embora datados, da realidade que nos cerca, uma força que nos impulsiona e dá sentido a esta jornada. No entanto, creio que chegará um tempo em que a ciência adentrará os domínios da fé, e coisas que hoje apenas imaginamos um dia serão comprovadas pelos cientistas. Cairão no senso comum e as religiões deixarão de existir para dar lugar a um processo de espiritualização em espírito e verdade. E claro, isso é só uma crença minha e pode ser que eu esteja profundamente errado, mas é nisso que eu acredito. No entanto, o foco dessa reflexão será outro. Aqui não vamos falar tanto da religião em si, mas do seu principal produto, a institucionalização, qualquer que seja o segmento. A premissa fundamental dessa reflexão é: todas as instituições falharão, cedo ou tarde. E não sou o único a pensar isso. Em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, item 335, o codificador afirma o seguinte, abre aspas, daí opugnações, uma causa de mal-estar, que acarreta cedo ou tarde a desunião e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Fecha aspas. Kardec acreditava que todos os grupos cairiam e por isso sugere um caminho totalmente diverso do adotado atualmente no meio espírita. Ao invés de se criar templos institucionalizados, Kardec sugeria a criação de grupos caseiros, familiares, onde as pessoas se reunissem para confraternizar, estudar e se comunicar com os espíritos, sem todas as burocracias e inevitáveis irritações que as instituições provocam, seja por força de quem as comanda, seja por desejo daqueles que gostariam de comandá-la. Vejamos um trecho que eu particularmente chamo de A Triste Nota de Kardec, que consta no livro Obras Póstumas, páginas 345 e 346,
Prestem atenção. Abre aspas. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima. E atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Fecha aspas. Ele está fazendo uma descrição da Sociedade Espírita de Paris, primeiro centro espírita fundado. Olha o que aconteceu. Então, esse é um texto bastante autêntico e que nos faz pensar, não é? É claro que o texto continua, e nos parágrafos seguintes ele comenta em tom mais alegre as alegrias que ele também vivenciou. No entanto, fica aqui uma constatação: é sempre assim, em toda parte, não importa o segmento religioso. É bastante conhecido no mundo ocidental a passagem em que Moisés, descendo do Monte Sinai, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, após a libertação do povo do cativeiro, ele encontra seus conterrâneos louvando um bezerro de ouro e, no momento da ira, simplesmente quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Ele se afastou brevemente do seu povo e logo em seguida eles esqueceram, entre aspas, o Deus que lhes havia libertado. Posteriormente, com Jesus, a história se repetiu diversas vezes, a começar pelo próprio Judas, que, ao que parece, compreendendo erroneamente a missão de Jesus, foi o primeiro a entregá-lo e depois acabou tirando a própria vida por vergonha. Os anos iniciais dos apóstolos na chamada Casa do Caminho foram marcados por intensas confusões, em que cada apóstolo interpretava de uma maneira o que devia ser feito, causando enormes confusões. No mundo islâmico, a morte de Maomé deu início a uma série de disputas por sucessão, que até os dias atuais divide a religião entre xiitas e sunitas principalmente. Posteriormente, em 1054, ocorre o grande cisma cristão, a separação da igreja em romana e ortodoxa, por questões que honestamente me parecem bem pueris. Mais tardiamente aparece Lutero com suas teses, e ele cria um novo cisma, e surgem os protestantes, hoje divididos em incontáveis denominações evangélicas, e nada indica que se unificarão em algum momento. Com o nascimento do Espiritismo, lá em 1857, e como vimos na nota de Kardec, as divisões e dissensões não tardaram a surgir. No Brasil, os primeiros grupos espíritas se dividiram entre os chamados místicos e científicos, que se alfinetavam publicamente em jornais da época, cada um
se arvorando como correto condutor da doutrina no Brasil. O nascimento da Umbanda, em 1908, marca o início de uma nova espiritualidade brasileira. Porém, nas primeiras décadas surgem as divisões e as vertentes, algumas das quais, atualmente, chegam a negar suas origens históricas, em nome de uma suposta origem afro tão mítica quanto a Lemúria. E dentre as religiões ayahuasqueiras, será que é diferente? Não. A primeira ruptura ocorreu após a morte do mestre Irineu, com a separação do padrinho Sebastião, que se muda para o interior da floresta amazônica, criando uma nova vertente de Santo Daime. E eu poderia citar outras tantas religiões e suas brigas. No entanto, não importa o segmento, a força ou a antiguidade, todas elas racham e futuramente se quebram. Além do mais, o meio religioso é propenso a brigas e disputas por poder que nunca acabam, seja por diferenças ideológicas, políticas, doutrinárias ou sociais. Os homens sempre estão brigando, disputando algum legado e crendo-se senhores da mais pura e límpida verdade em matéria de fé. E isso só pode levar à desunião e, como disse Kardec, à dissolução. É inevitável. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas a gente tem outro caminho? E eu digo, sim, nós temos. Porque embora todas as religiões tenham seu prazo de validade, e cedo ou tarde elas serão esquecidas, a religiosidade é uma constância no cotidiano humano. Nós temos evidências de milhares de anos atrás que mostram os nossos ancestrais desenvolvendo culto de adoração e saudade aos que se foram. Isso nunca mudou e provavelmente nunca mudará. Então, as religiões ocupam apenas temporariamente os corações das criaturas, e basta a própria morte do ser, ou a reencarnação em outro continente, para que tudo comece novamente, e é um ciclo sem fim. Eu posso amanhã reencarnar na Índia e nunca ter contato com a Umbanda, e vice-versa. Por isso que as religiões elas são transitórias na vida humana, mas a religiosidade é uma constante. Compreendem? Então, a proposta que eu tenho para resolver, pelo menos em parte, essas angústias, está na religiosidade caseira, que será o tema do meu próximo livro, a ser lançado em breve, por enquanto ainda sem data, e que abordará de forma simples, como é minha característica, uma velha / nova forma de ver, entender e viver a religiosidade de forma caseira, familiar, não burocrática e não institucional. Nas próximas semanas, gradativamente, eu vou publicar outros livros abordando esse assunto, até que finalmente a obra esteja pronta e, como todas as outras, eu vou disponibilizá-la gratuitamente para download em PDF. Por enquanto, nós vamos ficar com essa reflexão sobre a brevidade das religiões e a inevitável dissolução de todas as instituições religiosas. Mas, para além de tudo isso, aquilo que nunca muda, pelo menos ao meu ver, é o sentimento humano, o desejo humano de buscar o divino, aquilo que nós chamamos de religiosidade ou espiritualidade, que pode até nascer no meio das religiões, mas geralmente se expande para muito além delas. Fica ligado aqui no canal que nas próximas semanas virão novos vídeos até que finalmente esse meu novo livro, Espiritualidade Caseira, esteja pronto para download de todos os interessados. Até lá, um abraço.